nome é Judete, sou head da Too Easy Corretora de Seguros. Estou aqui para fazer mais um Too Easy Cast. Vamos começar hoje com um tema bem bacana, com um tema que está pegando bem os nossos clientes, as empresas de forma geral. E eu estou aqui com dois parceiros muito legais, duas parceiras aqui da Telos, que vai nos dar uma aula aqui e tirar as nossas dúvidas sobre a NR01. Olá, meninas, tudo bem? Boa tarde, Boa tudo tarde. bem? Boa tarde. Boa tarde. Bom, eu sou a doutora Francine Queluz, eu sou psicóloga, doutora em psicologia, pós-doc em avaliação psicológica, e eu sempre brinco, né, que parece que o entorno, assim, foi me formando para a NR1. Porque eu atendo na clínica, no consultório, mas eu tenho um pezinho na docência, então dei aula por muitos anos em graduação de psicologia, agora dou aula em pós-graduação também, inclusive de avaliação psicológica, e eu falo que eu escutei os colaboradores das empresas, mas eu trabalho também com consultoria com as empresas, então ter esse olhar das duas vertentes ajuda muito, porque às vezes a empresa traz uma coisa e fala, peraí, mas o colaborador precisa disso. Daí aí a gente pensa neles, não, então vamos organizar isso de maneira que seja legal para todo mundo. Francine, seja bem-vinda, Muito obrigada pela parceria, agradecer o convite de estar participando aqui com a gente, muito bacana. E é um prazer estar aqui com vocês também, né? Também agradeço o convite da Cá, seu, né? Para a gente conversar um pouco sobre esse tema que é muito relevante e eu ouso dizer que vai mudar a cultura das organizações. Desafio, hein? Desafio. Camila? Muito prazer, obrigada. Eu sou a Camila Brigante, sou coordenadora de novos negócios na Telos Health. Somos uma empresa de presença global, né? Estamos presentes em mais de 200 países e territórios. Atendemos mais de 26 mil clientes, 160 milhões de vidas aí dentro dos nossos programas. E um prazer enorme essa parceria com a Too Easy. E contem sempre conosco e vamos em frente. Acho que esse bate-papo vai ser bem rico, bem importante. Vai. Uma gigante, né? Telos Somos. E assim, surpreendente o leque e a quantidade, assim, de coisas e de processos e de ações, de tudo que vocês fazem, né? Assim, surpreendente mesmo. Eu não conhecia, fui conhecer quando cheguei na Too Easy. Eu falei, Fabrício, que parceiro importante para a gente desenvolver. A gente tem um legado de 26 anos de Care, né? Nós éramos Care, ou CGP, Care Global Partners. E em dezembro do ano passado, a gente teve essa virada de chave para a Telos Health. E a gente traz com essa joint venture muita inovação, muita possibilidade de novos negócios, de novas soluções. Então, a gente está num momento muito importante, um momento de muitas mudanças boas para todo mundo, né? Para nós que estamos lá dentro e para os nossos clientes também, os atuais e os futuros. E é isso aí, vamos embora, né? Porque tem coisa para fazer. Tem. E muita oportunidade pela frente. Com certeza. Doutora Francine. Vamos lá. Eu vou fazer a primeira pergunta, assim, básica, que eu acho que é o que a gente precisa explicar desde o começo, o que é a NR01. Então, a NR01, né? NR1, que a gente NR1, fala, né? Ela vem para falar da saúde no trabalho. Então, antigamente era a saúde mais a questão ergonômica, uso de capacete, segurança. E hoje, mais recentemente, a partir do ano passado, começou a ser falado sobre os riscos psicossociais. Então, os riscos de, por exemplo, quando você adoece no trabalho. Então, hoje, está se falando... Ela não é uma coisa nova, é a número 1 ali, gente. Então, é uma coisa antiga. Mas, depois da pandemia, principalmente, as pessoas começaram a ter um olhar maior para a saúde mental. E eu sempre falo, né? Isso não aconteceu do nada, gente. Os afastamentos por saúde mental, eles estão voando, cada ano batendo recordes e recordes, e isso é um dado muito preocupante. Então, a NR1, ela vem para suprir. Então, o que as empresas podem fazer nesse contexto corporativo ali para diminuir esses riscos? Porque eu sempre falo que o risco de saúde mental, os riscos psicossociais, eles são multifatoriais, mas tem algumas coisas relacionadas ao
emprego, né, a jornada de trabalho, ao lugar que você ocupa ali na empresa, como você percebe as coisas. Então, é disso que a gente vai falar. Quando a gente fala na NR1, os riscos psicossociais e essa mudança, é essa questão da saúde mental no trabalho e diminuir a possibilidade do seu funcionário, do seu colaborador, adoecer em função do ambiente que ele está ali. É desafiador dos dois lados, né? Eu acho que para quem emprega é complicado de várias formas, né? E também eu imagino o seguinte, que um empregador, ele, apesar de principalmente quando tem muita gente, né? Quando tem muito colaborador, né? Como é que você vai desenvolver os líderes ali também para estar preparado de forma a identificar alguns desvios e até identificar também qual o limite ali para uma cobrança, para uma gestão mais saudável, é desafiador, Para né? não virar assédio, né? Porque as pessoas podem ter esse olhar, né? Uma cobrança um pouco mais incisiva já vira um assédio. O que é assédio moral, o que é bullying ou o que é uma cobrança? Essa um limite linha tênue, é muito sim. tênue, exatamente. Essa linha é muito tênue. E aí a gente precisa entender, né? Como que as pessoas estão vendo isso. Acho que é nesse sentido, né, Fran? A gente olhar e entender o olhar. Como as pessoas estão olhando para os riscos psicossociais e para que todo mundo tenha mais qualidade de vida, né? E quando a gente cuida das pessoas, indiretamente a gente cuida da saúde da empresa também. Sim. Mas posso dar um exemplo aqui? Claro. A gente fez até a palestra antes e é um exemplo que eu gosto de trazer. Eu falo assim, se eu perguntar para vocês aí, nos líderes que vocês tiveram, quem foi o melhor e qual foi o pior? Quem foi um líder disfuncional que te adoeceu e quem foi um líder que te colocou para cima? Isso está claro, não está? Então, é mais ou menos neste ponto que a norma chega. A gente quer transformar essa liderança, e não só as lideranças, a comunidade em si, né? Toda a empresa em um lugar que as pessoas possam florescer. Sim. E não que as pessoas adoeçam. Então, eu entendo que é esse o ponto ali da NR1, porque parece muito abstrato, mas eu falo assim, pensa numa empresa muito boa. Não precisa falar, tá, gente? Você falou isso. Agora, pensa numa empresa muito ruim, que todo mundo fala assim, nossa, eu não quero trabalhar naquela empresa de jeito nenhum. Essa empresa, provavelmente muito ruim, tem vários dos riscos psicossociais aqui. A gente nem precisa citar. Por isso que a gente fala de reputação, de retenção, das pessoas quererem ou não ficar lá. Então, a NR1, ela vai fazer a coisa certa por meio de uma norma, né? Coisas que todas as empresas deveriam fazer desde sempre, mas não fazem. E vai muito além da norma, né? É o que a Fran falou, a reputação, como sua empresa se coloca no mercado, como você retém os seus colaboradores. Não é só, vou fazer porque eu preciso atender a norma. Eu tenho que... Sim, você precisa se adaptar à norma, mas vai muito além disso. É o todo, né? Reposicionar, uma série de coisas. Porque eu acho que uma empresa, quando ela não tem consciência, né, ou de certas coisas básicas, né, vai ficar mais difícil, muito mais difícil. E também, em contrapartida, o olhar que eu vejo, assim, olhando clientes que a gente olha no dia a dia, a questão do recrutamento, né? Porque você tem que ter um olhar diferente para o recrutamento, porque senão você vai ter problemas lá na frente. Com certeza. Você tem que olhar muito o perfil daquelas pessoas que se identificam com a sua empresa ou a empresa que você está... Eu imagino assim, eu fiquei 30 anos num lugar. Eu passei por N chefes, já fiquei pensando. Já pensou? Eu falo até que eu tive sorte bastante, assim, né? Eu não sei se também eu não permitia certas coisas, então vai muito também do seu perfil em algumas situações, né? Nem sempre você consegue controlar. E a gente também cria umas filosofias de vida, assim, então a gente vai se blindando, né? Porque a gente não consegue mudar o outro, tá tudo bem. Então, aquilo que a gente até bateu um papo aqui antes, quando você não está num ambiente que... Eu estava conversando com até um colega meu ontem, você está num ambiente que não te favorece, sai. Né? Eu acho que você poder ter a oportunidade de... Estava com um cliente hoje de manhã falando sobre isso. Sai, você não precisa ficar ali, né? Vai procurar outro lugar, mesmo que você procure trabalhando e tal. Mas aquilo, assim, se aquele espaço, se aquele
ambiente que você tem de trabalho é um ambiente que você gosta, óbvio, você vai se sentir bem ali. Então, tem muita questão de cultura, você se encaixar, os tem valores. os valores. A gente fala muito isso lá. Você tem que se encaixar com os valores que a empresa tem. Porque senão não vai, mesmo que a gente tente, não vai. O funcionário não vai conseguir permanecer. Sim. Né? E mesmo sendo um ambiente leve, saudável, bom para se trabalhar, porque é muito do que você espera ou tem expectativa ali, né? E tem uma questão dos dois lados, né? Não só o empregador, não, mas a gente que trabalha, que é o empregado ali, a gente tem também que olhar o nosso lado de qualquer forma. Mas, assim, essa norma, ela entra a partir de maio agora, então tá na porta, né? Tá. Então, e a gente sente dos clientes aí um certo desespero. Só que olha isso, né? Porque desde do quê? Começo do ano passado já começou. Era para ter começado em maio do ano passado. Era 26 de maio do ano passado. E aí eles prorrogaram exatamente para um ano, 26 de maio deste ano. A cultura procrastinadora brasileira, né? Vocês ganharam um ano a mais para vocês se atrasarem e começar a organizar a norma. Se desesperarem daqui um ano, vocês podem se desesperar. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Assim, a norma entrou, né, em vigor e aí deixaram a fiscalização para este ano. Então, assim, a gente tem clientes que a Francine, inclusive, acompanha, que já estão na fase do plano de ação para corrigir o que precisa ser corrigido. Olha que legal. Mas a gente também tem clientes que nem fizeram nada. Então, não deram nem sinal, né? E o cliente que vai começar do zero, ele começa por onde, por exemplo? Pelo questionário, porque assim, eu vi que a gente tem uma questão de análise psicossocial aqui, enfim, tem todo um processo para que ele tenha o start ali de começar a fazer o mapeamento. Esse mapeamento, na verdade, ele não é assim só... A gente chama de avaliação, mas eu falo que não é uma avaliação em si, porque é algo que é para ser constante. Porque qual que é a ideia da NR1, como eu falei? É garantir... diminuir, na verdade, os riscos psicossociais das empresas. Então, por exemplo, sei lá, uma empresa teve uma fusão ali, vai pegar uma nova cultura, como você mesmo falou. Aquilo, de alguma forma, vai mudar a estrutura e vai aumentar, naquele momento, algum tipo de risco ali dentro, os funcionários eles vão sentir. Então, naquele momento, o risco vai aumentar. Então, a gente tem que pensar naquele momento ali. Mas, tá no momento normal, a gente encontrou alguns pontos ali, vamos organizar. Mas qual que seria a etapa? Primeiro momento é a gente fazer essa avaliação, então entender se tem alguns riscos, quais esses riscos tem. A gente utiliza o questionário de Copenhague, que basicamente ele coloca, né, em verde, é um semáforo, a gente brinca, né? Verde, amarelo e vermelho. Então, o vermelho, assim, gente, é para ontem. Está em alto risco ali. A gente precisa intervir naquilo. O amarelo, médio prazo, uma média de... Mas ainda precisa de uma atenção. Mas ainda precisa. E verde, mantém, faz palestras educativas e é sobre isso. E aí, feito esse primeiro, que a gente chama mapeamento, eu sempre falo que pensa quando a gente vai fazer um check-up. Tá? Você vai no médico fazer um exame de sangue. Você faz lá todos os indicadores, hormônio, ferro, vitamina, triglicéridos. Você faz tudo. Tem coisa que tá boa e tem coisa que tá ruim. O que tá bom, seu médico vai falar, perfeito, não vamos mexer. O que tá ruim, ele fala, vamos atuar em cima disso. Um tempo depois você volta, um ano depois você volta, você continua fazendo isso a vida inteira. A ideia da NR1 é que seja esse check-up da empresa. Então, o que está em risco naquele momento? Teve alguma coisa diferente que a gente vai, começou a comer doce demais, subiu lá o perigo de diabetes, né? Então, o que a gente vai lá? Teve uma fusão, eles estão tendo uma não identificação com os valores. Vamos ter que atuar em cima disso. Aconteceu alguma coisa numa unidade, porque às vezes não é na empresa inteira. Então, vamos atuar. Uma filial específica, quando né? teve, por exemplo, a questão do Rio Grande do Sul, né? O pessoal foi para várias empresas atuar, dar um suporte mesmo físico de estar lá, de dar um suporte emocional também, né? Além do físico, mas estar lá. Eu atuei em algumas frentes, então foi uma coisa que não estava no planejado e várias empresas tiveram que trabalhar em cima disso.
Então, quando a gente fala destes riscos, e, por exemplo, o Rio Grande do Sul não é uma coisa da empresa, é uma coisa extra. Social, né? Só que impacta diretamente Sim. os trabalhadores. Então, as várias empresas organizaram mutirões desde alimentos até a questão psicológica. Eu fiz roda de conversa com várias e várias empresas na época para suprir essa demanda psicológica. Então, a ideia é, voltando de novo, né? A gente avalia, faz esse check-up, entende o que precisa de intervenção, faz as intervenções, avalia de novo para ver se deu certo, beleza, continue assim, não, peraí, a gente ainda tem que, foi do vermelho para amarelo, ainda não tá, não, a gente fez isso, a ideia é que melhore, mas às vezes, né, não sabemos o que pode acontecer, às vezes acontece exatamente isso, alguma coisa lá no Rio Grande do Sul, alguma coisa que tá fora do nosso controle, então vamos continuar focando esforços naquilo. Ah, não, uma coisa que estava verde no ano seguinte ficou amarelo. Peraí, aquilo a gente estava se preocupando, colesterol subiu, vamos olhar para a nossa alimentação agora. Então, é muito de... E a ideia da norma é meio que igual isso. As empresas param de usar capacete, protetor auricular? Não. Então, a norma é uma relação exatamente com isso. A olhar os riscos psicossociais é ver se os funcionários estão, em termos de saúde mental, usando o capacete e o protetor auricular. Então, vai ter que ser para sempre. Não é assim, fez e acabou. E como cria um medo, né? Porque, assim, eu fico pensando, e aí, olhando num olhar de RH aqui para as empresas, né? Porque, assim, tudo que é físico, você falou do capacete, parece que é mais fácil de lidar do que algo que você parece que não é tangível. Vamos dizer assim, você não consegue segurar na mão, você não consegue... E as empresas têm um receio aí de colocar, ou de falar abertamente, ou de... a gente tem uma... Não sei se é do brasileiro isso, Há um medo de falar sobre saúde mental de maneira geral, de maneira geral. É um tabu, né? Ainda é um tabu. Ainda. Tabu. E, assim, até a questão de conflitos, né? A gente depois vai falar um pouquinho de geração também, porque, imagina, a gente tem dentro de empresas N camadas de gerações ali, né? Até 5 gerações, né? Dentro de uma mesma empresa. E cada uma num comportamento, né? Cada uma de uma forma, umas que falam que se cuidam mais e não se cuidam, né? Não é isso? Umas que mandam os outros se cuidarem. Mas não se cuidam. Eu sou dessa, tá? E aí a gente tem várias camadas ali, né? E é um desafio muito forte, né? De forma geral, E aí, dentro desse processo, eu até estava olhando aqui, a gente tem... Eu vi aqui, ó, as 7 dimensões avaliadas, foi o que você me falou aqui, né, Francine, doutora? Sobre essas 7 dimensões que precisa ser vista, que são avaliadas, né? Então, a gente tem, por exemplo, quando a gente fala dos... Cá, se quiser... Imagina, fica à vontade. Você já sabe de cor, né? Se der o microfone, se deixa aqui, né? Então, Pode ir à vontade. Vamos pensar, assim, que os riscos psicossociais é igual... Sei lá, vamos fazer... É um construto maior. Tá. Só que dentro desse construto, há outros pequenos construtos que englobam ali dentro. Então, por exemplo, pode ter uma empresa que, sei lá, as pessoas estão fazendo muito hora extra, estão, assim, com uma carga altíssima de trabalho, mas as relações sociais são muito boas. As pessoas se dão bem, apesar. Então, elas vão sentir... uma sinergia, né? Elas vão sentir a carga de trabalho, porque elas poderiam estar mais tempo em casa, fazendo exercício físico, tendo tempo para cozinhar, outras coisas que quando elas estão no excesso de hora extra, elas não conseguem fazer. Então, a gente tem dentro do questionário de Copenhague 7, que são as 7 dimensões que a gente avalia. A primeira são as demandas de trabalho. Então, a carga efetiva, então, como essa pessoa percebe isso em horas de trabalho, e as demandas emocionais também. Porque, às vezes, você trabalha 4 horas com aquele chefe mais disfuncional, pra gente não falar tóxico aqui. Mas não tem como fugir. Não tem como fugir, né? Aquele chefe mais difícil, mais disfuncional. Aí você fala, caramba, eu não quero trabalhar. E são 4 horas. E, de repente, você tem exatamente uma sinergia melhor. Você trabalhou 8 horas e nem percebeu que a equipe tá... Vamos parar, tomar um café, vamos pensar juntos, vamos organizar, vamos pensar enquanto equipe. Ah, hoje você não pode, eu te cubro, amanhã eu te
cubro, como que é a sua família. Então, a carga emocional, ela vem muito também de uma outra dimensão que a gente tem aqui, as relações interpessoais. Por quê? Quando as pessoas elas se relacionam bem, e aí a gente tem um outro conceito que não entra aqui, mas entra nas relações, que é o conceito de segurança psicológica, que é uma coisa que as empresas elas vão precisar trabalhar muito por conta da NR1. É aquela coisa de, se você tem um gestor, um chefe, ou até na nossa família, vamos pensar na nossa família para simplificar. Quais são as pessoas que você tem segurança de contar as coisas, que você sabe que você vai ficar bem tranquilo? E quais são as pessoas que você foge? Sim, nossa, você fala, não vou nem chegar Não vou nem chegar, porque eu vou levar bronca. Você evita, aquela pessoa vai acabar comigo, enfim. Não vai entender. Não vai entender. Então, isso entra dentro das relações. Porque o que é o ideal? Uma vez eu dei um treinamento para uma empresa que foi sobre o medo de errar. Porque o que estava acontecendo? Inclusive, foi com a Telos, né? Foi parceria com a Telos. Sim. Os funcionários erravam e eles não contavam que eles erravam porque eles tinham medo de receber bronca. E aí, começou a ter um ruído de comunicação muito forte. E aí, a gente fez esse treinamento que foi muito legal por conta das relações. E eu lembro que entrou uma senhora, eu não lembro o nome dela, me desculpa, a hora que ela vê esse podcast aqui. Mas ela falou assim, gente, molecada, ela ainda chamou o pessoal mais novo de molecada, eu lembro. Eu tô aqui nessa empresa há 25 anos. E eu nunca vi ninguém ser demitido porque errou. Mas eu vi pessoas sendo demitidas porque erraram, esconderam o erro e o erro escalou e depois ficou muito pior. Exatamente. Então, ela falou, então, se vocês errarem, não tem problema, a gente conversa, resolve. Quanto mais rápido vocês trouxerem, mais rápido a gente resolve também. E isso entra, né, numa outra dimensão, que é a segurança psicológica que vem junto com as relações. Então, as relações saudáveis, elas são construídas por meio da segurança psicológica, aquela questão da pessoa estar lá e se sentir confortável de errar, de repente, óbvio que ninguém erra porque quer, né, de trazer, de falar, eu tenho uma pergunta para fazer, eu não vou me sentir burro E aí tem gente que você vai perguntar, a pessoa parece que você, nossa, como que você não sabe isso? Você tá nessa posição, você ainda não... E aí, às vezes até o julgamento, o olhar, o não verbal, aí você vai se fechando, cada um vai se fechando, e quando você normatiza aquela coisa assim, né, não tem errado, não tem pergunta boba. Sim. Não tem, vamos ter uma troca aqui. Tudo é importante, né? Aquela coisa para as relações, né? Sim. O óbvio precisa ser dito. Se a gente levar para o casamento, a gente leva para o casamento e leva para a empresa. Porque o óbvio precisa ser dito, você evita muito problema ali. E você não leva para casa. E você, quando você fala, você não rumina. Quando você não rumina, não afeta a sua saúde mental. Porque você resolveu aquilo que está ali. E aí, voltando aqui para as dimensões... É muita coisa, né? É muita coisa, né? Dá pra gente fazer os 3 podcasts aqui. Uma outra dimensão é a organização e o conteúdo de tarefas. Então, se o que é esperado de você, em termos organizacional, assim, de organização mesmo, é condizente. Então, se, faz aí de qualquer jeito. E aquela coisa de retrabalho, eu tô falando o lado negativo, né? Não tem uma organização. Você precisa fazer isso. E isso eu já vi, como eu atendo muita gente do corporativo, milhares de vezes. Nossa, o meu chefe falou para eu fazer tal coisa, aí chegou, ele pediu para mudar, aí eu fiz o que ele tinha falado, ele falou que ele não tinha feito, e aí o que o pessoal começa a fazer? Salvar por e-mail e falar, aqui, isso aqui me mandou fazer. Mas para quê? Se respaldar, porque não tem uma cultura de bem-estar, de troca, é confuso, né? Então, isso entra também na comunicação. Então, a comunicação, vamos dizer, é a base de tudo nas relações. E a gente tem um outro componente que é a qualidade da liderança, que foi até aquela coisa que eu falei. O líder bom, o líder ruim. É claramente aquele líder que lidera e aquele líder que manda, que é mais autoritário, que pede, às vezes, para a pessoa ficar 20 horas, muitas horas lá, pede... Enfim, né? Você vai ficando sobrecarregada. E aí, uma coisa até como psicóloga, defendendo esses líderes aqui, tá? Porque a gente não são ruins. Eu falo que quem mais cobra, gente, são as pessoas que mais se cobram internamente. Sim. Então, porque a gente fala assim, nossa, aquele cara, aquela pessoa, não tá nem aí pra mim. Eu falo, começa a olhar e desenvolver a empatia e ver se esse líder, que às vezes é um pouco mais difícil, ele também não se cobra muito mais do que ele cobra vocês. E aí, um outro ponto pra gente trabalhar é a empatia, porque quando você começa a olhar para o outro enquanto pessoa, fica mais tranquilo. Mas isso tudo são habilidades a serem desenvolvidas que a gente espera que a NR1 traga isso. Por isso que eu falei, vai ser uma mudança cultural. Sim. Se a gente conseguir trazer tudo isso.
Um outro ponto aqui da 7, ó, reconhecimento. Então, o quanto esse funcionário ele vai se sentir reconhecido naquela empresa. E a importância do reconhecimento, E né? a importância. Também, porque muitos passam, né, por nós e falam, poxa, eu nunca fui reconhecido pelo que eu fiz, né? Poxa, ou você escuta falar, pô, eu fiz tanto e fulano não me reconheceu. É importante, né? O reconhecimento é importante. Acho que Às vezes pequenos feedbacks, né? Às exatamente. vezes pequenos atos, assim, um elogio aqui e ali, eu acho que não faz mal para ninguém. Um né? presente, né? Esses dias a gente estava até com o pessoal da Telos e do Nubank lá conversando sobre isso. E eu lembrei de uma palestra que eu fui alguns anos atrás, que o pessoal trouxe essa questão do reconhecimento. E eu lembro que eles citaram 3 tipos de reconhecimento. Olha que interessante. Tem pessoas que elas se sentem reconhecidas quando elas ganham financeiro, então um bônus financeiramente. Tem pessoas que você pode dar 1 milhão, passou, caiu no banco, tipo, tô nem aí, não significa nada. Porque tem algumas pessoas que são mais por reconhecimento pessoal. Então, a foto tá lá em cima, olha, aquela pessoa fez super Pequenas projeto, ações, né? Você mostrar aquela pessoa ser reconhecida perante todo mundo. E um terceiro tipo de reconhecimento é aquela pessoa que a liderança observa e fala o que é importante para ele, o que é importante para ela. Sei lá, vamos pegar no extremo, aquela pessoa sempre quis ir com a família para o Nordeste e nunca foi. Aí a empresa vai lá e fala, olha, a gente comprou uma viagem para você com a sua família, porque você está na realização de sonhos. Se você desse 1 milhão, aquela pessoa não iria para o Nordeste, vai comprar uma casa, um carro. Ia pagar dívida. Mas você olhar a necessidade, e pode ser assim, olha, seu filho precisa de um remédio, vamos fazer um chá de bebê para alguém que está grávida, porque você vai suprir uma necessidade. Então, nem sempre o reconhecimento vai ser bater no ombrinho e falar, muito bem, o que você fez, que legal. Às vezes a pessoa pode até receber isso, mas não perceber que isso é um reconhecimento. Por isso que muita gente, às vezes, a liderança tenta reconhecer e ela não vai se sentir reconhecida. Porque uma das habilidades do líder é identificar também o tipo de reconhecimento que vai fazer a diferença para ele. E Camila, me diz uma coisa, você que fica aí principalmente na parte comercial, enfim, qual dos clientes, assim, que vocês já fecharam, que tem dentro da carteira de vocês, qual é o perfil mais arriscado, assim, no sentido mais desafiador para implantar a NR1, por exemplo, que você vê, assim... Os clientes que são mais conservadores, né, Fran? A gente estava conversando sobre isso hoje. Os que são mais conservadores. Você vê essas startups, fintechs, health techs, elas estão super alinhadas ao tempo da NR1. Tá. Quando a gente fala das empresas mais conservadoras, que tem empresas, né, que têm muitos anos de mercado, eles estão com um pé super atrás. Talvez porque a liderança não acredite, ou talvez porque não é nem a alta liderança, é a média liderança que está ali, fala, não, acho que não precisa, está tudo correndo bem, eu olho daqui, está tudo certo, mas o olhar daqui está tudo certo, a gente precisa se aprofundar para entender. Então, eu acho que as empresas mais conservadoras são as empresas que a gente tem mais dificuldade. E em termos de segmento, assim, porque eu imagino que, por exemplo, empresas de telemarketing, empresas que têm um volume ou uma rotatividade ou uma questão de pressão, falo do 80-20, né? De atendimento ali, a gente vê as dificuldades dessas empresas. As empresas de serviço, eu acho. Porque, por vários motivos, assim. Primeiro, porque a população está muito espalhada. Ou porque aonde as pessoas estão, a limitação de acesso para o questionário ela existe. Ou às vezes por conta também, aquelas empresas que têm chão de fábrica, que têm canteiro de obras, elas falam, poxa, eles não sabem. Eles não entendem, Eles não entendem e não sabem nem mexer num celular. Sim. Ou num computador. E a gente consegue dar um jeito, a gente consegue estruturar para que todo mundo responda. Vai dar um pouco mais de trabalho? Vai dar. Já precisa mandar uma assistente social, uma psicóloga lá no local para colher as informações. Mas a gente consegue estruturar isso. Mas as empresas de serviços, elas ainda são, como a gente estava falando, conservadoras, né? Um olhar um pouco mais fechado, um pouco mais retraído para a NR1.
Mas a gente consegue, às vezes com a ajuda também da doutora Francine, em reuniões, né, assim, comerciais, mostrar a importância, o porquê de fazer, porque ela vai se posicionar melhor, ela vai ter a retenção dos melhores talentos com ela, né, para dentro da empresa, além de se adaptar à norma e ficar ali dentro da lei e poder comprovar que, olha, sim, a gente tem aqui a comprovação de que a gente tem esse olhar para a saúde mental, a gente tem esse olhar para o cuidado do colaborador e, às vezes, até extensivo aí para os dependentes, né? E aí, doutora, agora é contigo. Daí é coisas Posso complementar aqui? Pode. Uma coisa importante que a gente estava falando hoje mais cedo ali no cafezinho, é essa diferença, né? As empresas mais novas, a percepção que a gente tem. Não vamos generalizar. Óbvio que tem umas mais antigas que estão preocupadas com certeza, também, tá? Com certeza. Mas, de maneira geral, não generalizando, as mais novas, talvez por ter uma população mais nova mesmo, elas estão mais alinhadas com essa questão de saúde mental, porque eles se preocupam com a própria saúde mental. E as empresas mais conservadoras, como a Ká falou, a pergunta é, vai ter multa ou não vai ter multa? E aí a gente fala, poxa, mas não é só sobre ter multa, é sobre ter funcionários que se sentem bem e que vão... Aquilo que a gente começou a falar hoje, né? Que vão querer ficar ali. Sim. Então, isso a gente tem discutido bastante, né? O quanto essa pergunta vai ter multa ou não vai ter multa, talvez não faça mais sentido até para essa geração nova, que é outro ponto que a gente vai falar daqui a pouco. E é o que a gente leva também, né? Quando a gente faz uma live de lançamento do mapeamento para o público da empresa, que a doutora Francine faz para a gente. E ela traz essa importância, né? Por que a empresa está fazendo? Por que é importante você participar? Por que é importante do que a gente vai fazer depois? Então, ela traz todo esse contexto, a importância de mapear, a importância de ter os indicadores para que todo mundo responda, para que todo mundo participe. A gente sabe que não é fácil colocar uma pesquisa dentro de uma empresa, as pessoas não querem responder, né? Tem todo... As pessoas acham que vão ficar marcadas, né? Falar, eles têm medo de não ser... É sigilosa, tá, gente? É sigilosa. É por isso que é uma empresa externa. É totalmente sigiloso, confidencial. Nós somos, a Telos, no Brasil, a única empresa fornecedora desses serviços certificada na ISO 27001, né? Que fala do tratamento de dados, né? Da segurança dos dados. Então, isso é algo que a gente tem, assim... na ponta dos nossos programas, das nossas soluções, porque o anonimato, a confidencialidade, ela tem que ser preservada. E a gente preserva também, claro, isso no mapeamento. Tanto é que a gente, gera-se um código para que as pessoas possam acessar o questionário. O código é o mesmo para todo mundo. Uhum. Não é que eu tenho um código, Francine tem outro, você tem outro, não. Tá. É o mesmo código para todo mundo acessar, porque não tem como identificar. E se a empresa for menor, as variáveis são menores. Sim. Porque, por exemplo, tem 2 pessoas no isso. departamento de RH. É óbvio que as 2 pessoas responderam. Tanto que eu fiz o da própria Telos e a gente dividiu, como é uma equipe relativamente pequena, em operações e não operações. Para não saber, né? A gente dividiu exatamente assim para não saber quem era de qual parte para garantir o anonimato. Quanto maior for a empresa... A gente consegue subdividir em departamento, em unidade. Mas depende muito do tamanho. Então, a gente até faz essa leitura antes de começar o processo de testagem para garantir, de fato, esse anonimato. Porque, senão, às vezes, você coloca lá, mulher, departamento tal, unidade tal, aí você sabe. Não, a gente faz isso aí, de uma forma... naquela unidade só tem uma mulher. Só tem uma mulher. Aí não dá. Né? Até isso a gente analisa. Existe uma quantidade mínima de funcionários para a empresa avaliar? Pode ser, não, se tiver um funcionário... Porque, assim, imagina um funcionário, né? Como é que vai fazer, né? Mas, assim, existe um número mínimo que determina a norma para se fazer? Ou... Que eu saiba, não. A norma ela é aplicada a partir de um CLT. Tá. Né? Tendo um CLT, a norma já tem que ser cumprida, tem que se adequar a ela. Para nós, na Telos, não existe número mínimo. A gente faz de grandes empresas com 120 mil colaboradores, como a gente tem... 20 mil, 10 mil, 8 mil, 17, só 17 colaboradores, a gente acabou de realizar 250. Para nós é indiferente, a gente faz para o número que a nossa empresa, o nosso cliente trouxer dentro do seu quadro, a gente pode aplicar o questionário. Eu vou beber uma água um pouquinho.
Vou falar um pouquinho aqui, gente. Acompanha a gente nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, todos os nossos canais, no YouTube. Depois vai ficar gravado aqui para vocês verem e na íntegra e depois também em fases um pouco mais com pílulas aí que a gente fala, né, dos cortes necessários, tá bom? Ó, o papo tá bom, a gente já olha, ó, já passou um bom tempo e a gente nem esse tema rende. Rende. Eu tenho uma curiosidade, a gente teve já uma palestra lá interna e, assim, aonde começa... Porque, assim, algumas empresas que a gente tem de cliente, algumas ali, estão muito preocupadas com o CDF, né? Óbvio. E aí, em um dos mapeamentos ali, até olha na parte de admissional, enfim, né? Até com receio de fazer algum demissional para não ter problema, porque tem CDF no meio. Quando o funcionário já entra com um CDF ou ele já traz um histórico e de repente, aquilo ali, como a empresa administra isso? Porque às vezes não pode ser que tenha, em um determinado momento, ou agravado, ou a pessoa piorou psicologicamente, porque já era um processo que ela vinha tratando, né? Assim, como é que o empregador consegue lidar com isso, né? Porque eu fico pensando também do outro lado, como a pessoa que está empregando não ter medo também, né? Porque também tem essa questão. Fica à vontade, doutora. Tá. Isso é uma pergunta que aparece bastante, porque o pessoal tem falado assim, mas o que a gente vai fazer se encontrar e etc. Eu falo assim, gente, ó, se você pegar o departamento X e tiver 80% de vermelho, é óbvio que é a questão do departamento, não tem 80, 90, sei lá. Falar, né? Mas se você pegar esse mesmo departamento e tem uma pessoa, duas, sei lá, em 100... é uma questão pessoal. Então, quando a gente fala dos riscos psicossociais, é isso. A questão da empresa que ela gera esse risco. Mas você identificou que um funcionário apareceu com CDF. Inclusive, o CDF é um indicador que as empresas podem usar para avaliar de forma quantitativa essas intervenções que eles vão fazendo. Porque aí, em tal ano, teve quantos? Depois que as intervenções começaram a fazer, quantos CIDs eles tiveram de afastamento? É um indicador quantitativo que deve ser usado. E aí, neste caso, quando a gente faz essa avaliação, a gente pega ali alguma questão de saúde mental. Vamos dizer assim, burnout, tá? Um nível alto. O que essa empresa vai fazer? Ela vai fazer um incentivo ao uso do pai, né? Dos recursos Sim. que ela tem, do convênio. Como é sigiloso, não tem como saber quem é ali. Mas você consegue pegar assim, naquele departamento tem alguém. Você pode, de repente, fazer um aviso, um chamado, uma conversa. Vezes desabafou com o chefe, às vezes com um colega, e esse colega ficou preocupado e conversou ali com o gestor da área, olha, eu estou preocupado, porque isso pode acontecer, né, gente? Inclusive, a Telos, ela tem um programa de socorristas em saúde mental. Sim. Que é feito para capacitar a liderança ou os principais, não necessariamente os líderes hierárquicos, mas você tem pessoas que são líderes natos sem necessariamente ser liderança ali, né? Que trazem a voz para a equipe. Que para socorrer, então a pessoa está tendo uma crise de ansiedade ali. Ela teve alguma questão de CDF enquanto está no trabalho. O que eu faço? É um programa muito legal esse. É um treinamento porque a muito gente legal. fala de socorrista em saúde. Geral, física, né? Ou a gente fala de brigadista de incêndio, né? Sim. Como é que fala dentro da empresa? Brigadista... brigadista É de mesmo. incêndio mesmo. E aí tem algumas empresas que falam sobre brigadista de saúde emocional. Né? Então, nós, dentro, internamente, chamamos de socorristas emocionais, socorrista de saúde mental, socorrista de saúde emocional. E algumas empresas chegam para a gente e falam, não, quero chamar brigadista de saúde emocional. Tudo bem, não tem problema nenhum, vamos chamar de brigadista. E aí, a gente deixa as pessoas aptas, a gente torna elas aptas a gerir essas situações de crises emocionais do seu colega. Poxa, ele está aqui do meu lado, o que eu faço? Né? E aí... Dentro da Telos, com alguns clientes, né, com a maioria dos nossos clientes, a grande maioria, a gente tem o programa de assistência ao empregado, que é o programa de apoio psicossocial, e as pessoas, elas são também orientadas a direcionar para esses benefícios. É para o programa de apoio, é para o plano de saúde,
ou tem uma psicóloga que faz plantão dentro da empresa, então a gente vai direcionar para essa psicóloga. Claro, né, a equipe que está dando o treinamento, ela é informada sobre esses benefícios que a empresa tem, para que ela possa, no momento da capacitação, falar, olha, alguma coisa aconteceu, vocês têm aqui esses canais para direcionar. A gente tem tido uma ótima aceitação desse treinamento, as pessoas têm procurado. A gente tem uma empresa, um cliente nosso que tem 16 mil colaboradores e eles optaram por treinar 10% da empresa. Nossa, então, bastante. bastante. Isso que eu ia falar. Bastante. A gente ainda está, né? A gente começou o ano passado e ainda está, as turmas ainda estão acontecendo. Até por conta do risco mesmo, né? É uma empresa de mobilidade, então, por conta do risco, ela acha que ela precisa, sim, ter as pessoas, esses brigadistas espalhados aí pelas unidades. E é um treinamento que tem tudo a ver com a NR1 e que a gente tem levado aí para os nossos clientes com bastante sucesso. E tem situações, a gente já teve alguns clientes que nos acionaram e pediram ajuda, inclusive, que um dos sinais, assim, às vezes na rede social, a pessoa com aquele perfil, né, a gente já teve até um funcionário meu falou, Juliette, estou preocupado, porque um amigo meu começou a postar algumas coisas de suicídio e tudo mais e tal. Eu não sei nem o que eu faço. Até conversei um pouquinho com ele, falei para ele, ó, faz isso, mas assim... a observação também fora, né? Porque às vezes o olhar, um colega que viu alguma coisa, né? E a gente teve clientes que passaram por essa situação e a gente acabou acionando o psicólogo, que é parceiro nosso. Mas assim, porque assim, empresas maiores, às vezes tem um suporte ali, tem algo. Quando você fala de empresas menores, né? Empresas ali que tem, de 2 a 200, 300 vidas, não tem, às vezes, 300 funcionários ali, ou menos, né? Assim, quando a gente fala de plano de saúde, isso multiplica. Mas eu digo assim, no geral, né? Tem ali 100 funcionários, às vezes ela não tem aquele suporte ali e acaba pedindo uma ajuda para estrutura nós, né? própria, né? E aí ela recorre à Twiza, claro. Recorre. Nós fizemos um atendimento recentemente para um cliente de vocês e foi super importante, assim, o Fabrício mencionou, foi logo no começo do ano, era uma empresa que não era aqui em São Paulo e aí a gente precisou fazer essa intervenção, né? Então, esse é um outro serviço também que nos coloca aí bem conhecidos no mercado por conta dessa gestão de incidentes críticos que a gente fala, né? Desses momentos tão sensíveis e, infelizmente, tão recorrentes. Né? A gente fala que, quando a gente vai apresentar para uma empresa, a gente fala, a gente não quer que você use, mas é importante que você saiba que precisando a gente está aqui. Então... acontece de forma recorrente, acontece qualquer dia, qualquer hora. Que a gente imagina, muito né? mais. Até porque esse é um tema que a gente, enquanto até psicologia, a gente fala, não vamos falar, porque quando a gente fala muito pode gerar gatilho. Porque, se o fulano tá... Inclusive, no Setembro Amarelo é uma coisa que eu sempre brinco, né? Eu falo assim, vamos falar em promoção de saúde mental? A gente pode pôr o símbolo ali, porque é uma coisa que, tem gente fazendo, deixa eu fazer também. Meio que quem tá pensando toma coragem de ver o outro fazendo. Então, é um tema super... sensível, então é muito legal ter essa questão de incidente crítico e a gente não traz muito isso exatamente por esse ponto, né? Quando você traz, você meio que incentiva quem está pensando sobre aquilo. Exatamente. E a gente falando de geração, por exemplo, entrando na questão da geração, quais as gerações aí? Porque assim, tem camadas, né? Aquilo que eu falei lá no começo, né? Qual a geração que hoje, ou as gerações que mais são as mais abertas à questão de cuidar da saúde mental e as mais fechadas, enfim, as mais fáceis de lidar ou dentro desse mapeamento... Várias perguntas. E dentro desse mapeamento todo, quais hoje são as mais sensíveis que precisam de mais ajuda, vamos dizer assim, né? Se tem algum mapeamento com relação a isso. Agora eu vou falar de experiência clínica, tá? Vamos para um ponto para a clínica ali. O que eu percebo? Quanto mais novo, mais as pessoas estão abertas a intervenções em saúde mental. Porque a molecada que eu brinco já fala, você faz terapia há quanto tempo? Onde que você... Já meio que normalizou, não tem um tabu. Quanto mais velho, não sei se o termo velho é mais adequado, né? Mas mais idade a pessoa tem, ela tende ainda a ser mais resistente, ter mais tabus em relação à saúde mental. Então, a gente tem muito esse recorte, sim.
que até aquela questão que impacta nas empresas também. Então, as empresas mais antigas, mais conservadoras, elas têm esse perfil mais vai ter multa ou não. E as mais novas peraí, eu quero que a galera fique aqui, porque eles sabem que é uma empresa boa de trabalhar, que vai se preocupar com a saúde mental, que eles vão ter plano de saúde, vão ter... Ou eu lido com uma mão de obra que é muito requisitada no mercado, eu não posso perder. Exato. Né? Então, deixa eu trabalhar, deixa eu ficar aqui com esse pessoal, deixa eu reter essa galera, porque essa galera eu quero comigo. E é uma galera, quando eu falo galera desse pessoal mais novo mesmo... Geração Z. Eles estão super afim, né? De ser cuidados, de se tratarem, e de cuidar da própria saúde. Então, eu acho que o pessoal mais jovem, geração Z... Eu nem falo a X porque eu tô lá, né? Então... Mas a gente, assim, se eu for tirar por mim, sim, eu quero, né? Que a gente quer estar com a terapia em dia, como a gente fala. Mas eu acho que a geração Z é a geração que mais foca no autocuidado. E né? essa geração vai trazer mudanças. Porque se as empresas não se preocuparem, eles dão tchau. Não. Meu filho, você não... É um desprendimento absurdo, eu já né? escutei pessoas falando, por exemplo, assim, eles me ofereceram R$200 de aumento para 2 vezes mais do que eu trabalho. Não quis a promoção. Porque isso não vale minha saúde mental. Escutei vários... E aí, tá errado? Se a gente parar para pensar... Talvez não. Talvez eles estão tendo um olhar... Estão priorizando a sua que saúde. Os millennials... Eu sou millennial, né? Essa geração sobrecarga, fala, não, quero. E aí, a hora que você vê, você fala, caramba, não tenho tempo para fazer mais nada. E aí, os millennials estão todos na terapia. Porque sobrecarregados, cansados, dando conta de filho, as mulheres, né? Filho, marido, casa, e eu tenho, querendo subir no trabalho, enquanto a geração Z tá, não. Limites. Eu falo, gente, maravilhoso. Os milênios deveriam aprender isso, mas aí eles estão pondo demais. Tá? E às vezes eles vão para o outro lado, né? Então, é uma questão que vai necessitar de uma mudança cultural, estrutural das empresas, porque senão eles não vão ter gente para trabalhar nelas. Então, quando a gente fala dessa mudança, não é só a norma, é uma cultura mesmo que está mudando e que as empresas que saírem na frente, elas vão reter esses talentos, porque hoje não tem mais. Tá difícil. Às vezes você encontrar a pessoa num dia, no outro ela já não vem mais. É bem complexo isso, né, gente? E assim, não sei se é só aqui, eu não sei se é em outros lugares, outros países. Não, no mundo inteiro, pelo que eu tenho visto. É uma questão geracional mesmo. Eles estão priorizando saúde mental, saúde física, estão bebendo menos, que a gente fala, é uma outra... Comendo melhor, melhor. A gente olha, às vezes, para a parte ruim, né? Que, eles têm menos tolerância a várias coisas, mas eles estão ensinando muita coisa para os mais velhos também. Eu falo assim, eu lido com várias camadas ali na Twizy, mas tem o Geração Z lá. A gente aprende muito, ao mesmo tempo tem a questão de você ensinar muito, né? Sim, tem a oportunidade. Sim. Então, aquele que está aberto a aprender também, porque a gente aprende com eles... Gente, imagina. Precisa aprender tal ferramenta. Eles vão lá no YouTube, olham... Nossa, é um minuto. Eu, assim, se alguém chegar e sentar do meu lado e me explicar, é melhor do que eu olhar no YouTube. Para mim, fica mais fácil. Não, eles olham, eles desenrolam. GPT, um destravamento, Sim. Um destravamento é o GPT, até eu uso, mas assim... na minha geração, muitos não, né? Sim. Acabam não recorrendo. E é uma facilidade mental, um desbloqueio mental para algumas coisas que assusta. E a gente fala, meu Deus, como é que eu não fiz isso? Mas a gente teve aqui alguns outros destraves aí que a gente fez ao longo dos anos. Mas assim, eu acho que tem muitos desafios para quem faz gestão deles, porque... a primeira coisa que a gente pensa não tem interesse, eles não têm interesse, eles não querem aprender. E, na verdade, às vezes, é o roteiro, né? Eles precisam de roteiro. Se sair do roteiro, você tem que falar, não, você pode sair um pouquinho do roteiro, mas eles precisam de manual, assim, porque eles não... A impressão que eu tenho... A gente teve a cartilha, que a gente fazia várias vezes, eles não tiveram. É e verdade. é isso, e assim, a gente vai ter que fazer algumas coisas, no dia a dia faz algumas coisas, porque eles entregam muito. Quando você acerta a mão e coloca ali as oportunidades, vai embora. Só que é às vezes mais trabalhoso. A minha geração, a milênio, por exemplo... A geração burnout.
Vamos sair, gente, vamos pra terapia. Por favor, pelo amor. A gente vai pondo, né? Assim, quando vai ver, já transbordou de uma forma, né? Muito comum isso, e a gente tem que se cuidar mesmo, assim. Eu já quebrei alguns tabus também, mas... Eu tenho uma fala, que eu tenho uma palestra sobre equilíbrio trabalho-família, que eu faço, inclusive com a Telos também. Eu falo, gente, os millennials aí, vocês vão quebrar prato. Esse negócio de equilibrar prato é mito. Vocês escolha o prato que vai quebrar, joga no chão, foca no prato que vocês não querem quebrar e depois compra prato novo. Porque senão a sobrecarga ela vem de uma forma e a gente sente aquela culpa, aquela tristeza, aquele peso, aquela coisa de, nossa, eu não sou bom o suficiente, que veio, né? Sim, lá de trás. É a autocobrança, né? Autocobrança muito forte, muito que também grande. pode gerar outra questão de saúde mental. Então, a gente está falando dos Zs, mas a gente também precisa olhar para a geração millennial, porque a nossa geração também, ela tá o quê? Olhando para os filhos pequenos e para os pais idosos. Enquanto está no auge da produtividade, se autocobrando, se culpando. Então, todo mundo tem seus desafios ali, né? Então, cada geração tem o seu. O nosso é talvez tirar a carga, o deles é querer carga de menos, né? Então, a gente vai olhar para cada um no seu. E acompanhar, né? Porque pensa que a gente tem o chat, a GPT, a gente tem as novas ferramentas que entram no mercado, a gente tem que se adequar. Quem está em empresa muito grande, assim, corporativa, eu fiquei muito tempo, né? Implanta uma ferramenta nova, eu falei, gente, tem que aprender isso do zero. Como é que isso vai entrar na minha cabeça, né? E aí, um monte de treinamento para você aprender aquela ferramenta. Você fala, não tenho tempo. Na hora que você aprendeu, já surgiu outra. E essa geração mais nova pega com muita facilidade, Muita. né? Muita, né? Mas, enfim, bora que a gente tem muita coisa para viver ainda, e profissional, enfim, e pessoal, porque eu acho que é os dois lados, e tentar equilibrar mesmo, que não é fácil. A gente quer mãe, então... Nossa, quem é mãe é só por dentro. É um pratinho a mais. É uma energia quando chega em casa, você termina de fazer algo no trabalho, quando chega em casa, aí tem um jogo tem que ir na escola fazer não sei o quê, tem que... Gente, as lições de casa que são para os pais, eu quero morrer. Faça a maquete. Você acha que uma criança vai conseguir fazer uma maquete? É para os pais, por que você... E a gente tem o trabalho dos trabalhos deles ainda, e faz parte, né? Meninas, eu quero agradecer o papo, agradecer a conversa, foi muito rico. Dá para fazer mais uns 3 podcasts aqui, com várias caixinhas aí de temas que a gente abordou aqui. Doutora Francine Queluz, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Camila, obrigada, que a gente faça outros bate-papos aí. Vamos. A gente está super afim. Agora que a gente... pegou o jeito. Destravou, vai. Gente, muito bom. E assim, eu falo que eu falei, gente, foi meu primeiro podcast, então eu falei, será que vai? Falei, bom, a pessoa apresenta 1000 palestras e chega e grava. Então, eu já vi que é mais tranquilo do que eu imaginava. É mesmo, flui, né? O negócio flui, tem muita conversa. É muito que a gente fala no dia a dia, que a gente está na vivência, na convivência, e eu imagino aqui que o quanto a gente não vai levar de informação, que tem muita gente que está na dúvida, né? Sim. Se coloca, se não coloca. E, gente, lembra, né? Corre atrás da sobre normativa. Retenção e saúde mental, não é só sobre multa. É uma cultura que está vindo e não tem o que fazer. O exemplo do capacete, o exemplo que você deu, perfeito. Assim, lembra o cinto de segurança que ninguém gostava? Agora quando era criança, não existe nem a possibilidade. Vai entrar, aos poucos vai entrar aí na cultura, vai entrar na veia de todo mundo, e aí entra naquilo que precisa ser feito mesmo. Eu acho que a gente ainda tem muito RH sem saber, sem entender, mas aí é um trabalho nosso, né? Nós, assim, em conjunto, em parceria, para levar aí para eles, para que eles entendam a importância, né, de estar adaptado à NR1 e a importância da retenção e de como se colocar, né? Qual é o seu posicionamento como empresa? Talvez alguns só vão entender quando eles tiverem a reputação manchada ou perderem. Sim. Enfim, mas aí são escolhas. São escolhas, exatamente. Né? Os riscos existem, mas assim, como existe também de você não colocar um capacete. Sim. Então, numa fábrica, numa indústria, numa necessidade que existe ali. Então, eu acho que é quebrar tabu também. Sim. E também a gente entender que mesmo aquilo que não é tangível, que eu falei que a gente acha que não é,
precisa ser colocada em prática. Né? Sim. Essa questão até de ser tangível, eu sei que a gente já se alongou muito Não, aqui, pode falar, mas é fica à só, vontade. por exemplo, a escolha que a gente fez do questionário de Copenhague foi exatamente para pegar o que não é tangível em termos de números, né, em forma tangível, porque ele é um instrumento padrão ouro. Então, por exemplo, se a empresa ela tem uma filial aqui no Brasil, tem na Alemanha, tem na Colômbia, a gente pode aplicar o mesmo questionário porque ele foi validado para vários países. Então, eu até brinquei na apresentação que a gente fez, inclusive para a Twizy, No web, né? no webinar. É. Eu falei assim, tem muita gente usando o teste Capricho para avaliar risco psicossocial, quando, na verdade, a gente está usando o teste validado, Sim. padrão ouro, com todos os requisitos para garantir que os riscos psicossociais sejam, de fato, avaliados, e não uma coisa que o RH criou da cabeça dele. Porque essa discussão é uma discussão de 20 anos atrás da área de avaliação, quase 30, que lá atrás o pessoal inventava um teste da cabeça e fazia. E tem muita empresa voltando a fazer isso. E a área de avaliação psicológica ela é muito séria. Sim. Então, a gente precisa usar esses instrumentos validados para, de fato, garantir que você está medindo riscos psicossociais. E aí tem uma série de testes e retestes, estudos que as universidades fazem e validações para garantir que você está avaliando aquilo mesmo. Então, cuidado, tá, Acaba gente? sendo universal, vamos dizer assim, né? Um Sim. teste que cabe em qualquer cultura. Enfim, ser humano é ser Sim. humano, gente. Sim. Acho que, independente de qualquer coisa, a doença mental, ela existe independente da cultura do país. Enfim, eu imagino que... Ela afeta. Ela né? Não tem afeta. jeito. Então, Sim. eu acho que é questão de uma ótima escolha, óbvio, né? Mas é bom que a gente vai dando a informação aqui para os nossos clientes, para quem está acompanhando, e saber aí que existe como... Método validado. Método validado, Sim, exatamente. É de confiança, é certificado, né? Enfim, a gente... Isso é muito sério, como a Francine falou, é muito sério. E a gente tem que entregar o melhor resultado para que nossos clientes possam tomar as melhores ações após o mapeamento, né? Eu falo que mapear é legal, mas a gente vai mapear... Você não faz nada depois. Você guarda o Não resultado. adianta nada. Exatamente. Ou não leva no Não tá médico. nada. Né? Não Exatamente. adianta, não a tem a gente leitura. precisa... A leitura do Google, não, assim, né? Não vai adiantar nada, não né? vai. Tem que pôr em prática. Meninas, obrigada pela parceria, Camila da Eu que Telos, de agradeço. ter trazido a gente aqui, de ter dado a oportunidade de trazer vocês duas aqui. Ah, muito obrigada. Foi muito bom. Sempre muito bom estar com a Twizy, sempre muito bom a gente reforçar aí essa parceria. Fico muito feliz, agradeço, me sinto lisonjeada pela oportunidade e contem com a gente. Ah, vou contar, pode deixar. Também, gente. Doutora, acho que obrigado. aqui, muito bom essa Adorei. troca. Parece que a gente sabe, você vai num café e tá tomando um café entre amigas. e Foi conversando, exatamente isso, foi exatamente, muito bom. Pessoal, obrigada por estar conosco até agora. Acompanhe a gente no YouTube, nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram. A Twizy é uma empresa voltada para recursos humanos, voltada para a parte de benefícios também. Então, a gente tem os dois chapéus ali, parte de corretor e a parte de RH. Conta com a Twizy e pode mandar aí sugestões de temas que vocês queiram que a gente faça nos próximos podcasts aí. Posso deixar a nossa rede social? Pode. Instagram, LinkedIn, YouTube, Telos Health. Siga a gente lá, que tem bastante conteúdo legal também. Show. E o meu é Francine Queluz, também nos três, da mesma coisa. Eu consegui meu nome, gente, ó, esse nome é raro. que bom. Tanto no TikTok, Instagram, LinkedIn, é Francine Queluz lá. Que ótimo. Tá joia. Obrigado, meninas. Obrigada. Até o próximo. Até. Obrigada, até.